Olá, aluno, seja bem-vindo à 12ª aula dos Estudos Continuados em Matemática. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de estudos continuados, cujo tema é função exponencial e função logarítmica. Eu sou a professora Camila Fogaço de Oliveira, eu sou mestre e doutoranda no programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática, também pela Universidade Estadual de Londrina. Então, a aula de hoje, como eu já falei, tem o tema funções exponenciais e função logarítmica. Atenção, hoje nós vamos utilizar o Skype como meio de comunicação, ok? Então, favor acessar camila.fogaca@croton.com.br para mediação. Agora nós vamos convidá-los para o nosso convite ao estudo. Vamos ao slide. O que é uma função exponencial? O que é uma função logarítmica? E por que estudar funções exponenciais e logarítmicas? Então, veja, em várias situações do dia a dia, nós utilizamos esse tipo de função e nós não sabemos, muitas vezes, em que aplicabilidade tem esse tipo de função. Então, por exemplo, nós utilizamos as funções exponenciais e logarítmicas em questões de crescimento, decrescimento de uma população, meia-vida de uma substância. Também utilizamos para a temperatura de uma determinada substância. E é com esse intuito que nós te convidamos para a aula de hoje. Vamos ao slide. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa aula com um acidente que ocorreu em Goiânia, que ele condiz com relação ao Césio 137. Esse acidente ocorreu em 1987 e ele foi reproduzido, né? Esse acidente ocorreu em 87 e nós vamos iniciar o nosso estudo com essa situação problema. Então, eu te convido para assistir um vídeo que explica um pouco melhor esse acidente que ocorreu desse elemento radioativo em Goiânia. Um grupo de atores reconstituiu a história que começa com o fascínio de dezenas de inocentes pelo brilho fatal do pó de césio. Roberto Santos Alves e Wagner Mota levam a bomba de césio do prédio abandonado. Ao longo de 4 noites, quebram amarretadas a blindagem de chumbo. E acham um cilindro com o pó de brilho misterioso. Os dois levam a descoberta ao ferro velho de Devair Alves Ferreira. É 1.500 aí, ó. Não, então tá bom. 1.500 pode botar lá. Tá bom, só você não tem jeito não, Devair. Descarregar, vamos. Que coisa é essa, Dir? Cruz credo, homem. Ai. Eu sei que você gosta de anel. Eu sei que você gosta. Mas anel pra mim ou anel pra você? Nossa. Você já viu uma coisa dessa? Você já viu? É de disco voador. É pra você. Obrigado, Devair. O pó azul dado por Devair fascina muita gente. Parece uma cidade iluminada.
Os personagens dessa triste história não escaparam da tragédia. Ao todo, a pequena bomba de césio contaminou 248 pessoas. Fez com que os goianos fossem duramente discriminados e produziu mais de 200 toneladas de lixo radioativo. Um outro problema que Goiânia teve que enfrentar. O lixo radioativo continua atravessando a cidade de Goiânia, um cortejo que a população já está se acostumando. Só agora, Goiás começa a se conformar que esse lixo vai ficar aqui mesmo, a 20 quilômetros de Goiânia, pelo menos até que seja escolhido um lugar definitivo. Vai ficar numa obra que está custando ao Estado 400 milhões de cruzados. O concreto gasto no cemitério atômico seria suficiente para construir 40 mil casas. Então, este foi o maior acidente que ocorreu, né, aqui no Brasil com relação ao lixo radioativo. Então, veja, 2 sucateiros, eles abriram um aparelho de radioterapia e nesse aparelho continha um elemento radioativo, o césio. E ele tem é semelhante a um sal de cozinha, né, e possui uma coloração que brilha no escuro, né? Então, uma coloração azul que brilha no escuro. E isso que chamou a atenção. E isso se tornou um problema, porque espalhou esse lixo radioativo, né, no ambiente. Então, vamos conhecer a nossa situação problema no quadro. Então, durante a desmontagem do aparelho, os sucateiros expuseram no ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio, pó branco, semelhante ao sal de cozinha, que brilha no escuro com uma coloração azulada. O acidente foi somente diagnosticado após 15 dias, depois de muitas pessoas apresentarem sintomas de contaminação radioativa. Esse acidente ele provocou e ainda provoca sofrimento para muitas pessoas. Então, no estudo da aula de hoje, nós vamos considerar a meia-vida do césio, o ano que ocorreu esse acidente. E daí nós vamos verificar como que se dá essa tendência dos dados e de que maneira, né, a função exponencial se enquadra com o nosso problema. Então, vamos ao quadro. Então, nós sabemos que a meia-vida do césio é de cerca de 30 anos e corresponde ao tempo necessário para que sua atividade seja reduzida à metade da atividade inicial. Então, por exemplo, o acidente ocorreu em 1987. Depois de 30 anos, né, esse 19,6 gramas que foram, 26 gramas, que foram colocadas no ambiente, ela vai se tornar metade dessa quantidade, ok? E nós vamos trazer 2 questionamentos para a aula de hoje. Primeiro questionamento: decorridos de 100 anos, ou seja, em 2087, qual será a quantidade de césio exposta lá em Goiânia? Além disso, uma próxima pergunta: após quantos anos a quantidade de césio 137 será de 1 grama? Então, são esses questionamentos que a gente busca responder na aula de hoje. Mas, para isso, o professor Marcelo vai explicar para vocês o que seria uma função exponencial. Bom, então, como a professora Camila já apresentou a nossa situação-problema envolvendo o césio 137, um acidente radioativo que aconteceu em Goiânia. Então, para responder os questionamentos já apresentados, nós vamos tratar da definição de função exponencial. Acompanhe comigo no quadro. Então, dado um número real A, tal que esse A ele seja maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1, a função que vai dos reais nos reais, definida por f de x igual a elevado a x, é chamada de função exponencial de base A. Então, perceba que função exponencial é uma função que tem como lei de formação uma potência. Então, veja um número elevado a x. Então, a variável da nossa função está no expoente. Então, nós escrevemos f de x igual a elevado a x, com o a pertencente aos reais
E é importante que esse A seja um número real, positivo, não nulo, ou seja, diferente de zero, e ao mesmo tempo que esse A, essa base da potência, seja um número diferente de 1. Então, pensando nessa definição de função exponencial, vejamos alguns exemplos. Então, nós temos o primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Perceba que é uma função exponencial, porque eu tenho como lei de formação uma potência, na qual a nossa variável está no expoente, e a base satisfaz as condições exigidas para uma função exponencial. Veja que a base é o número 2, e 2 é um número diferente de 1 e maior do que 0. Segundo exemplo, f de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. Inicialmente você pode ficar em dúvida quanto ao valor da raiz de 2, se é maior que 0. Então, raiz de 2, se eu verificar o valor na calculadora, eu terei como aproximadamente 1,4142. É um valor aproximado, mas eu já consigo perceber que esse valor aproximado, ele é maior do que 1. Ele é diferente de 1 e ele é maior do que 0. Então, satisfaz as condições para uma função exponencial. E o terceiro exemplo, f de x igual a meio elevado a x. Perceba que nós temos que a base é meio e essa base é um número diferente de 1 e maior do que 0. Nós temos que a base é o mesmo que 0,5. Então, pensando na definição de função exponencial, é importante que você perceba que eu preciso ter na lei de formação uma potência e que a base dessa potência cumpra com as condições já estabelecidas. Mas por que nós temos essas condições, essas restrições para a base? Acompanhe comigo. Então, temos as seguintes restrições quanto à base. A base, como eu mencionei anteriormente, precisa ser um número maior do que 0, ou seja, um número positivo, e precisa ser um número diferente de 1. Por que essas condições precisam ocorrer? Nós temos que, se o A for igual a 1, a lei de formação ficará 1 elevado a x, e aí, independente do valor de x, o resultado será 1, para qualquer, então, x pertencente aos reais. E isso nos leva à conhecida função constante igual a 1. Então, não tem por que chamar de função exponencial quando a base da potência é 1, pois coincide com a função constante igual a 1. Agora, se o A for igual a 0, o que nós teremos? Se o A for igual a 0, acontecerá a mesma situação da base 1. 0 elevado a 0 será igual a 0. E aí coincide com uma função constante igual a 0. A outra condição, o A não pode ser negativo, ou seja, não pode ser menor do que 0. E por que isso não pode ocorrer? Então, se o A for menor do que 0, nós não podemos garantir a existência nos reais da própria função. Veja um exemplo. Aqui eu assumo a base como sendo um número negativo, menos 8. Então, menos 8 elevado a 0,5, por exemplo. O 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. E nós já vimos que uma potência na qual o expoente é fracionário, nós podemos converter essa potência para uma raiz. Então, o expoente meio nos leva à raiz quadrada. Então, menos 8 elevado ao meio é o mesmo que raiz quadrada de menos 8. E será que menos 8 existe? Bom, a raiz quadrada de menos 8 existe no conjunto dos reais? A raiz quadrada de um número negativo não existe no conjunto dos reais. Então, eu não consigo garantir a existência da função quando a base da nossa potência for um número menor do que 0. Então, é importante que, ao classificar uma função como sendo exponencial, você verifique a validade dessas condições. Então, é importante que você tenha, na lei de formação, uma potência, uma base e um expoente, um número elevado a outro, na qual a variável x esteja nesse expoente e a base siga as condições estabelecidas. Quais condições?
o a precisa, essa base precisa ser um número maior do que 0, positivo, e ao mesmo tempo diferente de 1. Então nós vimos até agora como que é a representação algébrica de uma função exponencial, mas é importante também entender a representação gráfica da função exponencial. Como que se dá a representação gráfica desse tipo de função? Acompanhe comigo no quadro. Então, nós vamos esboçar o gráfico cartesiano, ou seja, nós vamos utilizar como representação o plano cartesiano. A função exponencial de base 2, f de x igual a 2 elevado a x. E para isso, eu vou assumir alguns valores para a nossa variável x. Então, aqui eu assumo os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A escolha desses valores foi aleatória, poderia escolher outros valores, mas eu escolhi esses valores por serem valores próximos à origem do nosso plano cartesiano, o ponto de encontro do eixo x com o eixo y, que de um certo modo nos dá uma ideia do gráfico, do comportamento desse gráfico. Então agora o que eu faço? Após assumir valores para o x, nós vamos substituir esses valores no lugar do x. Então nós temos 2 elevado a x. Para x sendo menos 2, 2 elevado a menos 2. Para x sendo menos 1, 2 elevado a menos 1. Para x sendo 0, 2 elevado a 0. X sendo 1, 2 elevado a 1. X sendo 2, 2 elevado a 2. E para 3, 2 elevado a 3. Feito isso, vamos agora resolver essas potências. 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1/4. Ou ainda 0,25. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Utilizando uma calculadora científica, no caso eu tenho aqui a calculadora Cássio, então os passos que serão apresentados são referentes a essa calculadora, a esse modelo. Então, se você tiver uma calculadora diferente, é importante que você se atente para as funcionalidades da sua. Então, nessa calculadora, nós podemos resolver 2 elevado a menos 2 fazendo 2, depois teclando essa tecla com circunflexo e o menos 2. Veja que o resultado é 0,25. O resultado é apresentado em decimal. Mas, se eu quiser a representação fracionária, eu aperto Shift e a tecla com ABC, indicando uma fração. Perceba que automaticamente a calculadora trará o resultado 1/4. Continue acompanhando no quadro. Então, do mesmo modo, nós podemos resolver as outras potências. 2 elevado a menos 1, meio. 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1, exceto 0. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E 2 elevado a 3, 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, pensando nesses valores, nos pares ordenados construídos, nós temos, então, menos 2 com 1/4. Nós temos menos 1 com meio. 0 com 1. 1 com 2. E 2 com 4. E 3 com 8. Pensando nesses pares ordenados, nós podemos representar graficamente. Mas eu trago agora uma possibilidade utilizando o software GeoGebra. Então, no GeoGebra, nós podemos representar graficamente do seguinte modo. Na entrada do GeoGebra desse software, que fica abaixo do plano cartesiano, nós digitamos y ou f de x. Então, f de x igual a 2. O elevado, nós digitamos o circunflexo e o x. Automaticamente o GeoGebra irá construir, fazer um esboço aí dessa função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Então perceba, é importante que você perceba o comportamento dessa função exponencial.
Então, eu trago aqui o software que eu utilizei. Você pode, então, encontrá-lo acessando o link referente ao GeoGebra, o link que eu apresento agora, www.geogebra.org. Mas eu trago uma outra opção, que é o Desmos, que também já foi utilizado na aula da professora Camila. Então, você pode, então, fazer essas representações gráficas utilizando essas duas possibilidades quanto aos softwares. Então, agora, pensando no que já foi apresentado, na representação algébrica da função exponencial e na representação gráfica da função exponencial, eu deixo uma atividade. Acompanhe comigo no quadro. Esboce o gráfico cartesiano agora da função exponencial f de x igual a meio elevado a x. Então, nós vamos deixar um momento para que você faça um esboço desse gráfico. Pode ser um esboço aí utilizando o caderno, a régua, o lápis. Apenas uma representação para que você compreenda o comportamento da função exponencial. Logo, nós retornamos para a correção. Bom, o professor Marcelo deixou uma atividade para que vocês esboçassem o gráfico de uma função exponencial. Vamos ao quadro para resolver essa atividade. Então, veja, a função é f de x, que é igual a meio elevado a x. Como o professor Marcelo já mencionou no exemplo anterior, nós temos vários valores de x. Por exemplo, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. E esses valores precisam ser substituídos na nossa função. Qual função? f de x é igual a meio elevado a x.
Então, para cada valor de x, eu vou ter um resultado, um valor de y. Então, no primeiro caso, no lugar do x, eu vou substituir o menos 2. No segundo caso, eu vou substituir o menos 1. Depois, meio elevado a 0, meio elevado a 1, meio elevado ao quadrado, meio elevado ao cubo. Então, para resolver primeiro essa operação, meio elevado a menos 2, nós vamos utilizar a câmara de documentos para obter esse resultado. Então, vamos apagar aqui a operação. Veja, ali o meio ele precisa estar dentro do parênteses, porque é o meio, a fração, que tem que estar elevado ao valor menos 2. Então, vamos iniciar com parênteses, 1. Aqui eu já vou usar a tecla ABC para indicar divisão por 2, fecha parênteses, elevado a menos 2. Né? Então, nós podemos colocar direto esse valor ou utilizar nesse caso do parênteses, igual a 4, ok? Então, o nosso primeiro resultado é igual a 4. Utilizando esse mesmo procedimento, então, veja, isso aqui é um cálculo de potenciação, que foi vista lá na segunda aula dos estudos continuados. Então, continuando a próxima operação, o resultado é 2. Aqui, nós precisamos lembrar que todo número elevado a 0 é igual a 1. Meio elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, meio. O que é meio elevado ao quadrado? Veja, tanto 1 quanto 2 estão ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E, desculpa aqui, eu coloquei ao cubo, né? Mas seria ao quadrado. Então, não, estava certo. Desculpa, aqui não é 1/3, né? É 1/2 elevado ao cubo. Então, veja, nós temos aqui que o 1 está ao cubo. Então, é 1 vezes 1 vezes 1. E o 2 também está ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, tendo em vista esses pontos, esses pares ordenados, por exemplo, o menos 2 equivale a o x menos 2, y4, x menos 1, y2 e assim por diante. Então, tendo em vista esses pares ordenados, nós vamos construir o gráfico da função. Acompanhe no quadro. Veja, o nosso primeiro ponto, ponto A, nós temos os seguintes pares, né? X valendo menos 2 e o y valendo 4, que é o nosso ponto A. O ponto B, x menos 1, y2. O ponto C, x0, y1. Ponto D, x1, y meio e assim sucessivamente. Então, aqui pelo esboço, né, do gráfico, vocês podem perceber essa função, e é uma função decrescente. Então, tendo em vista esse tipo de função que eu estou apresentando agora, que é uma função decrescente, e a que o professor Marcelo apresentou, que é uma função crescente, nós vamos trazer uma definição a respeito dessa caracterização, quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente. Acompanhe no quadro. De modo geral, podemos representar graficamente uma função exponencial f de x é igual a a elevado a x, com a maior que 0 e a diferente de 1, conforme o professor Marcelo já mencionou. Das seguintes maneiras. Uma primeira maneira, né, quando o a é maior que 1. Mas veja, quem que é o a? O a é a nossa base. Se o a for maior que 1, isso indica que a gente está trabalhando com uma função exponencial crescente. E se o a estiver entre 0 e 1, nós estamos trabalhando com uma função exponencial decrescente. Então, veja, no caso do exemplo que nós trouxemos, né, que o professor Marcelo trouxe, nós tínhamos o f de x é igual a 2 elevado a x. Como 2 é maior do que 1, por isso que a função era crescente. E nesse exercício, eu trouxe um valor de a, que é igual a meio, e ele está entre 0 e 1, por isso que a função era decrescente. Então, tendo em vista esse conceito, né, de uma função exponencial sendo crescente,
ou decrescente, nós vamos propor mais uma atividade para que você responda com os seus colegas, né, tendo em vista esses conceitos apresentados. Vamos ao quadro. F de x é igual a meio elevado a x e f de x é igual a raiz de 2 elevado a x. Então, nós vamos deixar um momentinho para que vocês resolvam, que vocês discutam, e em breve nós retornaremos com a resolução da atividade. Bom, a letra A dessa atividade eu já tinha respondido. O que é meio elevado a x? É uma função decrescente. Por quê? A base meio está no intervalo entre 0 e 1. O que eu quero que você observe é que qualquer fração, ela é uma função decrescente, ok? Então, vamos ao quadro para resolver a letra B. Na letra B, nós temos f de x é igual a raiz de 2 elevado a x. O que seria o raiz de 2? O raiz de 2, ele é representado por um número, né? Ele é representado por 1,4 aproximadamente. E nesse caso, como 1,4 é maior do que 1, então a nossa função é crescente. Então, nós temos que a nossa base A, ela é igual a raiz de 2 e ela é maior do que 1. Por isso que nesse caso, ela é crescente, ok? Nós vamos agora responder ao nosso problema do Césio, né? Nosso problema inicial, que nós trazemos o problema do Césio 137. Então, vamos ao quadro acompanhar alguns dados. Nós tínhamos que, em 1987, foi exposto 19,6 gramas de Césio no ambiente. Após 30 anos, ou seja, em 2017, reduziu pela metade do valor anterior, ou seja, esse valor se tornou 9,8. Da mesma maneira, nós podemos verificar que em 2047, essa quantidade foi dividida por 2, então 9,8 dividido por 2, então reduziu pela metade desse valor de 2017, 4,9 gramas. E em 2077, 2,45 gramas nós temos exposto no ambiente. Então, veja, nós poderíamos utilizar essa tabela para vários valores de ano. Claro que nós temos que a meia-vida do Césio é de 30 anos, ok? Ou seja, nós poderíamos considerar que no tempo zero nós tínhamos
que foi em 1987, nós tínhamos ali 19,6 gramas de césio exposto no ambiente. Depois de 30 anos, nós temos que essa quantidade foi reduzida para 9,8. Depois de 60 anos, essa quantidade era de 4,9. E depois de 90 anos, que é 2077, é 2,45. Agora nós vamos utilizar um software, o software Excel. Ali eu já coloquei alguns valores, né, de X e de Y, né, que corresponde ao valor do tempo e a quantidade de césio exposta no ambiente. E nós vamos construir o gráfico dessa função exponencial. Acompanhe a nossa construção do gráfico. Então, veja, aqui eu coloquei uma coluna do tempo tempo em anos, o tempo utilizando o tempo inicial, que foi em 1987, seguindo esse raciocínio que eu utilizei no quadro, e a quantidade de césio exposta. Para construir o gráfico, eu vou utilizar a coluna B e a coluna C. Então, veja, eu vou selecionar essas duas colunas, a coluna B, da B1 até o C5, para efetuar, né, para construir o nosso gráfico da nossa função. Então, eu vou vir em inserir gráficos. Veja, tá meio ruim de enxergar, eu vou dar um zoom para que você enxergue. Então, eu estou vindo aqui na aba inserir gráficos. Então, eu vou inserir esse gráfico de dispersão para verificar o comportamento da nossa função. Bom, nós temos, então, que esse é o comportamento da nossa função, onde o eixo X, ele equivale o tempo em anos e o eixo Y, a quantidade de césio exposta no ambiente. Bom, aqui, a partir desses dados que foram colocados, eu posso encontrar a linha de tendência que relaciona tanto o tempo quanto a quantidade. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em qualquer dado que eu tenho aqui no meu gráfico. Então, por exemplo, posso clicar aqui no segundo. Então, veja que o dado ficou selecionado, ok? Então, eu vou selecionar o dado e, a partir disso, eu vou clicar com o botão direito do mouse e aí eu vou adicionar linha de tendência. Veja, e aí eu tenho algumas opções, exponencial, logarítmica e assim por diante. Então, eu vou colocar a linha de tendência exponencial. Nesse caso, eu vou vir aqui um pouco mais para baixo e vou pedir também para exibir a equação no gráfico. Vou tirar o zoom para que você enxergue melhor o que foi feito. Então, veja, aqui eu adicionei a linha de tendência exponencial e também a função que representa esses dados. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho da letra para que você verifique a função. Y é igual a 19,6 vezes exponencial de menos 0,023. Então, retornando ao quadro, nós vamos ter que uma função que representa os dados, né? Então, veja, f de t, que a gente acabou de encontrar no Excel, que é igual a 19,6 vezes exponencial de menos 0,023t. Essa primeira função, a que eu escrevi, ela é indicada para valores de tempo, considerando o primeiro ano, 0. Mas se eu quiser considerar o tempo como o tempo que ocorreu o acidente, em 1987 assim por diante, eu vou usar essa função de baixo. Então, basta fazer essa mudança aqui de variável aqui em cima, e daí nós vamos utilizar na nossa aula essa outra função, né? Então, nós vamos considerar os anos nos nossos cálculos. E agora nós podemos responder a nossa primeira pergunta. Então, daqui 100 anos, qual é a quantidade de césio exposta no ambiente? Então, vamos ao quadro resolver essa atividade. Nós temos a seguinte função, f de t é igual a 19,6 vezes exponencial de menos 0,023 vezes t menos 1987. Bom, em 2087, o que eu fiz? Eu substituí, no lugar do t, o valor de
2.087. Agora, basta fazer essa subtração. A gente já sabe que essa subtração é igual a 100. E aí, nós podemos efetuar uma multiplicação. Menos 0,023 vezes 100, que é menos 2,3. Agora, essa operação, nós podemos utilizar a calculadora para resolver. Então, aqui na calculadora, nós temos 19,6 vezes o exponencial. Então, a exponencial é o inverso da logarítmico. Então, shift ln. Então, eu coloco a função exponencial. Exponencial de que valor? De menos 2,3. Nesse caso, nós encontramos 1,97 gramas aproximadamente. Então, voltando ao quadro, nós podemos responder a nossa primeira pergunta. Então, daqui 100 anos, nós teremos aproximadamente 1,97 gramas de césio exposta no ambiente. Agora, nós temos uma segunda pergunta. Após quantos anos a quantidade de césio 137 exposta no ambiente será de 1 grama? Ou seja, depois de quanto tempo essa quantidade de césio exposta no ambiente será bem pequena? Então, a gente está considerando 1 grama. Vamos ao quadro resolver mais essa questão. Nós temos aquela função f de t igual a 19,6 vezes exponencial de menos 0,023 vezes t menos 1987. Agora, nós precisamos considerar que o f de t ele é igual a 1 e substituir o f de t por 1. Agora, nós vamos efetuar uma divisão, porque nós temos o 19,6 está multiplicando a função exponencial. Então, o inverso da função exponencial da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos realizar a divisão de 1 por 19,6. Essa divisão nos dá como resultado 0,051. E agora eu vou fazer um seguinte questionamento. Professor Marcelo, como é possível resolver essa equação? Bom, então nós chegamos em um determinado momento da resolução do segundo questionamento proposto, porém nós precisamos estender o nosso conhecimento para poder resolver essa questão, para poder continuar resolvendo a equação já proposta pela professora Camila. Nós vamos tratar agora do conceito de logaritmo. Acompanhe comigo no quadro. O logaritmo de A na base B, representado, e aqui eu trago a notação matemática, é um valor real x, tal que A é igual a B elevado a x, de modo que o A tem que ser maior do que zero, o B também precisa ser maior do que zero, então tanto A e B precisam ser números positivos, e o B ainda precisa ser um número diferente de 1. Então, assim como nós tínhamos restrições para a função exponencial, nós também temos restrições para a função logarítmica. Então, nós podemos estabelecer a seguinte relação. O log de A na base B é igual a x, implica em B elevado a x como sendo igual a A. Então, nós conseguimos estabelecer essa relação entre o logaritmo e a potência, e a função exponencial. Agora, alguns nomes específicos dos elementos que compõem um logaritmo. Então, eu tenho log de A na base B igual a x. O A nós chamamos de logaritmando. O B nós chamamos de base do logaritmo. E o x é o próprio logaritmo. Então, é importante que você se atente para essas nomenclaturas, pois quando eu me referir à base, você já tem que se ater ao valor que está embaixo do logaritmo. O logaritmando é o número que aparece na frente do log, e o x, o logaritmo, é o próprio resultado. Para todo x maior do que zero, nós ainda temos uma outra notação. Log de A, de um número qualquer, na base E, esse número A precisa satisfazer as condições estabelecidas anteriormente. Então, quando a base desse log é o número E, nós temos que esse log pode ser escrito como ln de A.
E esse tipo de logaritmo ele é denominado logaritmo natural ou neperiano, em homenagem a John Napier, matemático que viveu no século XVII e que descobriu e utilizou a Basquiat. Vejamos alguns exemplos. Determine o resultado dos logaritmos a seguir. Então, eu tenho log de 81 na base 3. Como que eu resolvo? Se nós chamarmos o resultado de x, nós podemos aplicar a definição de logaritmo. A base elevado ao resultado, ou seja, 3 elevado a x, é igual a o logaritmando, igual a 81. O 81 nós podemos ainda escrever na mesma base que está a primeira potência antes da igualdade, na base 3. Então, 81 pode ser escrito como 3 elevado a 4, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Como eu tenho bases iguais nessa igualdade, nós podemos desconsiderá-las e igualar os expoentes. E assim eu tenho que o x é igual a 4. E, consequentemente, o log de 81 na base 3 é igual a 4. Agora, utilizando a Basquiat, ou seja, o ln de 9. Lembrando que ln é o mesmo que um logaritmo com a base e. Então, ln de 9 é a mesma coisa que log de 9 na base e. E vamos resolver esse logaritmo utilizando a calculadora científica. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, existe uma tecla já nessa calculadora com o ln. Então, é a tecla abaixo do x ao cubo. Perceba, então, nós temos aqui a tecla ln. Então, teclo ela, ln, e o valor que eu quero calcular, 9. ln de 9, então, é aproximadamente 2,197. Continue acompanhando no quadro. Então, ln de 9, aproximadamente 2,197. Agora o ln de e. Bom, se eu sei que o ln é um log com a base e, então eu posso escrever esse ln como log de e na base e. E aqui eu já trago uma propriedade interessante. Sempre quando o logaritmando for igual à base, então o número da frente do log for igual à base do log, o resultado sempre será igual a 1. Então, ln de e, o log de e na base e, será igual a 1. Então, pensando na definição de logaritmo e pensando nessa relação de logaritmo com a exponencial vista anteriormente, com a ideia de potência, eu trago uma atividade. Acompanhe. Determine o resultado dos logaritmos a seguir. Então, ln de 7 e o log de 1/8 na base 2. E a ideia é que você explore tanto o cálculo manual quanto a calculadora científica. Então, explore essa ferramenta para te auxiliar no cálculo tanto do ln quanto no logaritmo, e aí o log envolvendo um logaritmando fracionário. Nós vamos deixar um momento para que vocês resolvam e logo retornamos para a correção.
Vamos então à resolução da atividade. Como eu mencionei anteriormente, vamos utilizar a calculadora científica como uma ferramenta para então nos auxiliar. Acompanhe na câmera de documentos. Então nós temos no primeiro cálculo, no primeiro exercício, o ln de 7. Então já temos uma tecla específica para o ln. Então ln do 7 igual a 1,946 aproximadamente. Agora, com relação ao log de 1/8 na base 2. É importante que você perceba que o log, a tecla log nessa calculadora científica, ela sempre estará na base 10. Então, eu preciso mudar a base na calculadora. Como que eu faço isso? Nós temos que resolver log de 1/8 na base 2. Então, como na calculadora é log 10, nós fazemos log do 1/8. Então, log de 1/8, e eu vou dividir pelo log da base que nós temos. Então, log na base 2. Resultado, menos 3. Então, concluo que log de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. Então, reforçando, log de 1/8 na base 2. Log de 1/8, então log de 1 dividido por 8. E aí, como a base dessa calculadora é 10, eu preciso dividir pelo log do 2, da base do nosso exercício, igual a menos 3. Acompanhe no quadro novamente. Então, nós temos que o ln de 7 ele é igual a 1,946 aproximadamente, e o log de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. Então, pensando nessa definição de logaritmo, nessa relação com a potência, é que nós já podemos resolver a nossa situação problema, aquela equação que a professora Camila deixou em aberto para tratarmos agora. Acompanhe no quadro. Então, a equação que nós deixamos em aberto era 0,051 igual a E elevado a menos 0,023, que multiplica T menos 1987. Então, como nós temos uma equação e nós precisamos trabalhar com as operações inversas, perceba que aqui nós temos o número E, um número natural. Então, nós vamos aplicar a operação inversa ao número natural, que é o ln. Então, aplicamos o ln dos dois lados dessa equação e resolvemos ln de 0,051, que é igual a menos 2,959, e isso você pode fazer na calculadora científica. Do outro lado, ln de E elevado a menos 0,023 vezes T menos 1987. A parte à direita da igualdade, nós aplicamos o ln do E. E como vimos anteriormente, ln de E na base E é igual a 1. Nesse caso, o resultado será o expoente, menos 0,023, que multiplica o T menos 1987. Fazendo a multiplicação desse menos 0,023, tanto pelo T quanto pelo menos 1987, teremos menos 0,023T, e menos com menos tem jogo de sinal na multiplicação, então mais 45,701. Agora, nós vamos isolar o termo que tem o T, a nossa incógnita, e passamos para o outro lado 45,701 com a operação inversa. Então, estava positivo, ele passou negativo, passou subtraindo. Menos 2,9759 menos 45,701 é igual a menos 48,6769. E a parte à direita da igualdade nós mantemos. Agora, para encontrarmos o valor de T, perceba que, como o menos 0,023 está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa, dividindo. E o resultado da divisão é de aproximadamente 2.116. Então, após quantos anos a quantidade de césio será de 1 grama? Bom, essa quantidade será de 1 grama no ano de 2116.
Como o acidente ocorreu em 1987, então nós temos que após 129 anos. Então, após 129 anos, a quantidade será reduzida a 1 grama. E assim nós resolvemos a nossa primeira situação, o problema relacionado ao Césio 137. Bom, agora nós vamos dar o estudo a uma função, a função logarítmica. E para iniciar esse estudo, nós vamos trazer uma situação que é de uma lâmpada que está conectada na rede elétrica. E ela, conforme aumenta o tempo, ela aumenta a temperatura. E ela também, ela aumenta a temperatura de forma gradativa e também a sua eficiência luminosa. Vamos ao quadro conhecer essa situação-problema. Então, foi realizado um estudo da temperatura de uma lâmpada incandescente em função do tempo, né? E nesse estudo, nós queremos descobrir se é possível estabelecer uma relação matemática entre duas grandezas. Quais grandezas? A temperatura e o tempo. Aqui nós temos uma imagem que traz as características, na verdade, a composição da lâmpada, né? Então, ela está em volta de um bulbo de vidro, ela contém um filamento de tungstênio e assim por diante. Aqui foi realizado um experimento, né, para o monitoramento da lâmpada, né, do bulbo da lâmpada, durante alguns segundos. Em T igual a 0, a lâmpada foi conectada à rede elétrica e a temperatura do bulbo foi monitorada com auxílio de um sensor termopar, conectada ao multímetro digital. Então, nós temos aqui esse aparelho, a amarelinha aqui, é o nosso multímetro. O bulbo é aquele envolvimento de vidro que nós temos da lâmpada. Então, nós temos o bulbo, né? Então, o multímetro está conectado no bulbo da nossa lâmpada. Foi utilizado para o experimento uma lâmpada incandescente de 127 volts com potência nominal de 100 watts. Os valores medidos da temperatura do bulbo ao longo do tempo foram monitorados. Então, nós temos aqui, no tempo 10, a temperatura estava em 39 graus. No tempo 20, a temperatura estava em 53 graus. E esse estudo foi feito para diversos valores de tempo, conforme nós podemos observar nessa tabela. E nesse estudo também verificou-se que existe uma temperatura de estabilização no bulbo da lâmpada. E nesse estudo foi verificado que essa temperatura de estabilização é de 138 graus Celsius. Então, para realizar esse estudo, foi utilizado um cronômetro também, além do multímetro e da lâmpada para realizar esse estudo. E nós trazemos um questionamento, né? Então, vamos ao quadro conhecer o nosso questionamento de estudo. Em quanto tempo a temperatura atingiu 135 graus Celsius? Então, esse é o objetivo também dessa segunda situação-problema, verificar em quanto tempo a temperatura atingiu 135 graus Celsius. Mas, para isso, o professor Marcelo vai trazer a definição de função logarítmica. Bom, então até aqui nós tratamos da função exponencial, a função que tem como representação algébrica f de x igual a elevado a x. Nós tratamos tanto da representação algébrica quanto gráfica e falamos depois do logaritmo, do conceito de logaritmo, para que esses dois conceitos, de algum modo, pudessem nos auxiliar na resolução da primeira situação-problema envolvendo o Césio 137. Agora nós estamos em um segundo momento, nós estamos tratando de uma outra situação-problema e para isso para resolver essa situação-problema, nós vamos recorrer ao conceito de função logarítmica. Acompanhe comigo no quadro. A função logarítmica associa a cada número real positivo de x o número real log de x na base a, chamado logaritmo de x na base a. Por isso que a importância de termos tratado do conceito de logaritmo antes de falarmos da função logarítmica. E aqui, novamente, as restrições. O a base desse logaritmo, precisa ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. E ainda diferente de 1. E nós escrevemos f de x igual
a log de x na base A. Então, perceba que agora nós temos uma função logarítmica e o logaritmando dessa função é a nossa variável x. Vejamos alguns exemplos. F de x igual a log de x na base 2. Satisfaz as nossas condições. Nós temos o x no logaritmando e nós temos a nossa base como sendo um número diferente de 1 e maior do que 0. O outro exemplo, f de x igual a ln de x. Qual a base desse logaritmo? Como nós vimos anteriormente, a base desse logaritmo é a base e. ln de x é o mesmo que log de x na base e. É apenas uma notação diferente. Então, pensando tanto na definição quanto nessa representação algébrica da função logarítmica, vamos agora tratar da representação gráfica. Qual é o comportamento de uma função logarítmica? Nós já vimos o comportamento da função exponencial, né? Falamos tanto do comportamento quanto das características, quanto ao crescimento e ao decrescimento. E agora é importante que você se atente ao comportamento da função logarítmica e consiga estabelecer relações entre as duas funções. Acompanhe comigo no quadro. Então, vamos fazer o mesmo que fizemos com a função exponencial, agora com a função logarítmica. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. E esse x sendo maior do que 0. Lembre-se de que tanto a base quanto o logaritmando precisam ser números positivos. E aqui eu assumo alguns valores para o x. Então, eu vou assumir 1/4, meio, 1, 2, 4 e o 8. Definindo esses valores, que também foram definidos de modo aleatório, lembrando que você pode escolher outros valores, com a condição de que esse valor escolhido seja um número positivo. Substituindo, então, na função, teremos log de 1/4 na base 2, log de meio na base 2, log de 1 na base 2, log de 2 na base 2, log de 4 na base 2 e log de 8 na base 2. Agora, como que nós resolvemos o logaritmo de 1/4 na base 2? Eu tenho que pensar na definição de logaritmo que nós já estudamos anteriormente. Então, caso você ainda tenha dúvidas, é importante que você retome o conceito de logaritmo, os exemplos trabalhados e a atividade trabalhada. Log de 1/4 na base 2 será igual a menos 2. Log de meio na base 2, menos 1. Log de 1 na base 2, 0. Log de 2 na base 2, lembrando que base igual ao logaritmando, sempre será igual a 1. Log de 4 na base 2 é o 2 e o log de 8 na base 2 é o 3. Eu vou trazer novamente a definição de logaritmo para que você possa resolver depois novamente, se atentando a esses resultados. Então, log de um valor b na base A, se eu chamar de y, eu sempre aplico a definição da potência. A base elevado a esse valor precisa ser igual a b. Então, pensando nessa definição é que nós resolvemos os logaritmos. E assim nós temos pares ordenados. Com esses pares ordenados, nós construímos o gráfico. Eu já trago o gráfico, a representação gráfica da função logarítmica. Então, perceba que quando o x ele é igual a 8, o valor do logaritmo é 3. Esse é o ponto F. Quando o x é igual a 4, o y é igual a 2. Nós formamos assim um ponto E. Quando o x ele é igual a 2, o y é igual a 1, formando o ponto D. X igual a 1, y é 0. Então, o ponto está no próprio eixo x. Quando o x ele é igual a meio, nós temos que o y é igual a menos 1, formando o nosso ponto B. E quando o x é 1/4,
nós temos que o y é igual a menos 2, formando o nosso ponto A. Tendo esses pontos no plano cartesiano e ligando esses pontos, nós já conseguimos perceber o comportamento do nosso gráfico, da função logarítmica. E assim, pensando na ideia, então, da função logarítmica, na ideia de logaritmo, de função logarítmica, no comportamento dessa função, nós já podemos resolver a situação referente à temperatura. Então, agora, nós vamos resolver a situação problema referente à temperatura da lâmpada incandescente. Para responder aquela pergunta que a gente trouxe inicialmente, nós vamos tentar entender, né, como que é o gráfico da função, né, que representa o tempo e a temperatura no bulbo da lâmpada, e também verificar qual é essa função que relaciona essas duas variáveis. Vamos ao quadro verificar a nossa situação. Então, nós temos uma tabela, essa tabela foi suprimida, então lembrando que nós temos essa tabela descrita para vários valores aqui de tempo e de temperatura. Então, lembre que a nossa tabela, ela está, se eu não me engano, até 140 segundos, né? E com a temperatura de 124. Então, a partir dessa tabela, nós podemos construir a tendência dos dados, né? E fazer um gráfico relacionando esses pontos. Então, por exemplo, no tempo 10, nós temos temperatura 39. Então, aproximadamente 40. No tempo 20, temperatura 53 e assim por diante. Mas veja, utilizando um software fica de uma forma mais adequada essa construção, né? É claro que é importante nós compreendermos como nós podemos utilizar a calculadora científica para essa construção. Vamos ao quadro, né? Na verdade, a gente vai utilizar agora o software, né, para efetuar essa construção. Então, aqui eu tenho os valores digitados para tempo e temperatura. Eu preciso construir o gráfico de dispersão que relaciona a variável tempo e a variável temperatura. Aqui eu vou selecionar os dados e vou novamente inserir gráfico de dispersão. Então, veja, aqui nós temos o gráfico que relaciona o tempo e a temperatura da lâmpada incandescente. Lembrando que eu já falei que a gente pode clicar em qualquer valor aqui do gráfico de dispersão. Eu vou aumentar agora um pouco o zoom. Vamos clicar com o botão direito, adicionar linha de tendência e nós vamos pedir agora uma linha de tendência logarítmica. Mas por que, professora, que você está pedindo uma linha de tendência logarítmica? Vou tirar o zoom aqui, para que nós podemos enxergar melhor o que nós estamos trabalhando. Então, veja, essa situação do problema, ela tem características de uma função logarítmica. Veja que a relação aqui, a aproximação entre o ponto e essa função que foi dada, elas estão muito próximas, ela tem um erro muito pequeno. Então, nós podemos falar que a nossa situação, ela pode ser representada por uma função logarítmica. Eu vou selecionar os dados aqui, para que você verifique a nossa função encontrada. Y é igual a 34,918 vezes ln menos 49,373. Então, o professor Marcelo já falou algumas características da função ln. E a partir dessa função que foi encontrada, nós podemos responder a nossa pergunta inicial. Vamos ao quadro. Então, veja, aqui nós temos a nossa função, que nós acabamos de utilizar o software para resolver, e nós podemos responder a nossa pergunta inicial. Em quanto tempo a temperatura atingiu 135 graus Celsius? Eu só quero lembrar que essa função ln que nós acabamos de trabalhar no software, ela também pode ser utilizada, né? Pode ser utilizada de uma outra forma. Nós podemos reescrevê-la da forma do logaritmo, então daquela forma da mudança de base que o professor Marcelo já falou. Então, nós temos uma pergunta, nós vamos utilizar essa função ln para responder essa pergunta. Vamos voltar ao quadro novamente. Então, nós temos a seguinte função, f de t é igual a 34,918 vezes ln menos 49,373. Bom, aqui nós estamos perguntando em quanto tempo a temperatura atingiu 135 graus Celsius. Ou seja,
qual é o valor de t quando o f de t é igual a 135 graus Celsius. Então, vamos substituir o f de t por 135. Agora, nós devemos lembrar as operações, né? Então, eu estou trabalhando aqui com a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, esse valor de 49,373, ela vai vir somando com o valor de 135, ficando da seguinte forma: 135 mais 49,373, que é igual a 34,918 vezes ln de t. Fazendo essa soma de 135 com 49,373, nós temos que esse resultado é igual a 184,373. E veja, como esse valor de 34 ele está multiplicando o nosso ln, esse valor de 34 ele vai vir na forma de divisão. Agora, nós podemos efetuar essa divisão de 184 por 34 e nós temos um valor aproximado de 5,28. Então, veja, nós encontramos um valor aproximado, que é ln de t é aproximadamente 5. Mas qual é o valor do tempo? Nós não queremos o valor ln, nós queremos o valor do tempo. E nós precisamos compreender que a função logarítmica tem a função exponencial como a sua inversa, e nós devemos aplicar a função exponencial em ambos os lados da equação. Vamos retornar ao quadro. Então, aplicando a função exponencial em ambos os lados da nossa equação, nós temos exponencial de ln de t é igual a exponencial de 5,28. Como a exponencial é o inverso do ln, nós vamos ter como resposta o t. E o t, ele é igual a exponencial de 5,28. Veja, o que é exponencial de 5,28, né? Então, aqui na câmara de documentos, nós podemos colocar aqui a função exponencial, que é o inverso do ln. Então, nós precisamos apertar o Shift ln, que daí nós temos a função exponencial. Exponencial de 5,28, fechando parênteses. Esse resultado é aproximadamente aquele valor que nós colocamos no quadro, 196 segundos. Então, depois de 196,37 segundos, a temperatura atingiu o valor de 135 graus. Bom, nós utilizamos ao longo da aula diversos conceitos, então partimos do conceito da função exponencial, nós depois tratamos do conceito de logaritmo. Lá no conceito de logaritmo eu falei a respeito, no primeiro momento, a respeito do ln. O ln é o logaritmo com a base e, mas você deve estar se perguntando o que é esse valor e, o que é esse símbolo e. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, o e é um número, e eu posso verificar isso por meio da calculadora científica, é um número aproximadamente igual a 2,718. Então, novamente, eu vou na tecla LN. Perceba que acima da tecla LN nós temos duas possibilidades. Nós temos o e elevado a x, que foi utilizado pela professora Camila, e para ativarmos essa função, nós recorremos ao Shift. Então, Shift, a tecla LN, ativa o e elevado a x. E para ativarmos o símbolo de rosa acima dessa tecla LN, o ezinho, eu preciso, então, escolher a opção alfa. O alfa, então, ativa a função que está de rosa. Então, alfa, a tecla LN, perceba que o ezinho aparecerá no visor, e igual eu tenho o 2,718. Bom, então tratamos desses diferentes conceitos importantes, e agora eu tenho um recado antes de encerrarmos a nossa aula, que é referente ao avaliar. Acompanhe comigo no quadro.
Então, é importante que você acesse o Avaliar, faça a pesquisa do Avaliar, acessando pelo banner no portal do aluno. Então, você vai acessar o seu portal. Quando você acessar o seu portal, terá lá um campo, um ícone já referente ao Avaliar. É importante que você acesse esse Avaliar e responda o questionário proposto. Então, nesse questionário, você irá responder perguntas referentes à instituição, à infraestrutura, ao curso, ao perfil. Então, é importante responder todos os questionários, todas as perguntas levantadas nesse Avaliar, para que seja contabilizada a sua participação. E é importante também que você pode responder esse Avaliar utilizando tanto o smartphone como outros dispositivos móveis. Então, você pode utilizar o seu celular, você pode utilizar o próprio computador, como eu mencionei, acessando o portal do aluno, o portal que você já tem acesso, para que você avalie os itens como instituição, a infraestrutura, o curso e o perfil. Então, novamente, reforço a importância de que você acesse o Avaliar. Ele já está disponível para que você faça o acesso. Então, comunique os seus colegas de turma para que vocês façam essa avaliação. Bom, então, revisando alguns conceitos novamente, nós tratamos da função exponencial, a função que nós tratamos a partir da situação problema do Césio 137, que foi um acidente radioativo que aconteceu no Brasil, aqui no nosso país, em Goiânia, Goiás. Então, nós tratamos depois do conceito de logaritmo, que também nos auxiliou a responder a situação proposta, e depois a função logarítmica para a situação da temperatura. Eu agradeço a sua participação ao longo desta aula e até a próxima. Bom, eu reforço também o envio das listas de presença, para o e-mail camila.fogaca@croton.com.br. A gente agradece a participação de vocês, nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas, inclusive agora na aula atividade com relação ao conteúdo da aula de hoje. Ele envolve vários conceitos importantes também para o ensino da matemática. Também reforço que as aulas dos continuados vai continuar aqui até o início de dezembro, então para que você continue participando das aulas e enviando suas dúvidas, ok? Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.